Olá, seja bem-vindo a esta última edição do Em Pauta do ano de 2013. E hoje a gente discute e esclarece para você a diferença entre depressão e tristeza. Comigo aqui no estúdio da TV Universitária, a doutora Marcionila Rodrigues, que é professora de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, e também Dante Galileu, que é médico psiquiatra. Bom, para começar a nossa conversa aí, existe diferença, Marcionila, entre a depressão e a tristeza? Sim. Embora, olhando para o sofrimento, tanto do deprimido quanto do triste, a gente não veja assim, muita diferença, existe quanto à origem disso, a profundidade e a gravidade. A depressão, na verdade, é um quadro clínico que se caracteriza por uma série de sintomas de sofrimento, como o desinteresse pela vida, o desinteresse pelo próprio cuidado com o corpo, com a saúde, o desinteresse pelas atividades. Às vezes a pessoa não quer comer, não quer dormir, ou come demais, dorme demais, a pessoa se desapega das outras atividades, das outras pessoas. Então há uma série de perdas de qualidade de vida do deprimido, mas em função, muitas vezes, de um quadro, de um problema interno, de um problema orgânico até, decorrente da condição psíquica da pessoa, da condição orgânica ou emocional da pessoa, às vezes até por perdas mesmo que ela sofreu, ou alguma coisa assim. E a tristeza já é diferente, você não tem esse quadro todo atrás. Aconteceu uma perda, é uma coisa da realidade da pessoa, e a pessoa se entristece, porque perdeu alguém ou alguma coisa importante, ou não alcançou, não conseguiu um objetivo, uma situação assim. Então ela fica triste, é uma coisa natural, vamos dizer. A tristeza é uma coisa que é normal e natural da pessoa sofrer toda vez que alguma coisa não sai de acordo com a expectativa, e ela vai ter que se esforçar mais, vai ter que refazer, retomar. Pode ser encarado como um sentimento passageiro. É um sentimento natural de todas as pessoas. Quer dizer, nem seria normal a gente passar por uma situação difícil demais, que deveríamos estar sofrendo porque aconteceu alguma coisa de fato grave, e a gente não se entristecer. Agora, Dante, existe uma confusão da população por parte de tristeza e de depressão. Sim. Como a Marcionila disse, a tristeza ela é constituinte do ser humano, como a angústia, a decepção. E é uma reação adaptativa muito importante, porque é na tristeza que nós nos voltamos para nós mesmos, que nós estimulamos a reflexão, que nós não queremos um contato externo muito grande para que resolvamos os nossos conflitos. Então a tristeza, quando ela é reativa, quando ela é passageira, não tão profunda, ela é constituinte da raça, do ser humano, né? A depressão é uma doença, ela tem que ser entendida como doença. E por doença, ela afeta os sistemas vegetativos, que é a alimentação, a vigília, a pessoa tem mais sono, o sono, a alimentação, fraqueza, fadiga, em relação com a doutora Marcionila falou, o desinteresse, tristeza profunda, a ponto de, que aí eu acho o fato interessante, perder a vitalidade e não ter controle. Não adianta, a pessoa quando ela tem o transtorno depressivo, ela vem e fala, olha, eu quero sair, não tenho motivo para estar assim, ou tenho motivo, mas eu estou assim há tanto tempo, já não estou conseguindo sair de casa, minha pele está ficando ruim, meu cabelo está ficando ruim, não estou me cuidando. Aí sim, nós já estamos aí num quadro avançado. É claro que tem diversas causas, né? Causas psicológicas, orgânicas, infecciosas, diversas causas, hipotireoidismo. Então nós temos diversas causas que causam, né? Depressão. Que levam à depressão. E por falar em causa, solidão. No caso, ela faz a pessoa desenvolver a tristeza ou mesmo a depressão? Sim, na verdade, a solidão, eu conheço poucas pessoas, não sei da sua experiência, poucas pessoas que lidam bem com a solidão. Eu falo assim, a sozinhez faz mal para a maioria das pessoas. O ser humano, ele
É importante conviver. Existe num grupo, né? O que é natural é o ser humano viver agrupado, acasalado, né? Ter uma família, um grupo de amigos, isso é importantíssimo. Então, quando a pessoa não consegue agregar pessoas em volta dela, quando a pessoa não consegue manter vínculos e acaba ficando muito sozinho, isso acaba resultando muitas vezes em quadros depressivos. E muitas vezes a gente percebe que a pessoa está individualista hoje, buscando o lado profissional, deixa a família, vai morar sozinha, isso acarreta todo o processo. E muitas vezes, né, enquanto está sozinho, mesmo você não estando com família, às vezes eles têm a ilusão de que eles têm um monte de amigos, porque eles estão na rede virtual, que eu chamo de virtual porque não é uma rede social, que social para mim outra coisa. É uma coisa de interação, né, de relacionamento de verdade, né? Então, só que chega uma hora que essas pessoas desligam o botão, vão embora cada um na sua, e ele fica preso no quê? Ele tem quem para conviver, para compartilhar? Porque o ser humano, ele nasceu para compartilhar. A gente tem duas mãos para dar e receber e se relacionar. Para abraçar, para tocar, para buscar, para levar, para entregar. O ser humano foi feito para isso. E acaba ficando preso. E quando isso há um prejuízo nesse sentido, o sujeito se pega no vazio. Se pega sozinho e aí ele não sabe o que ele faz com ele. Ele não está acostumado a cuidar sozinho dele. Quer dizer que a solidão aí, Dante, é um grande indício que a pessoa pode ficar deprimida seriamente, pode causar até a depressão patológica. Sim, a depressão pode levar, a solidão pode ser um contribuinte para a depressão e vice-versa. A depressão também leva a pessoa a não querer laços, a querer ficar mais sozinha, sem contato social. Então nós temos que ficar bem atentos, né, às pessoas mais sós, porque essa ausência de laço, como a Marcionília disse, o vazio, isso traz muitos prejuízos, tanto existenciais, mente, quanto cerebrais, que aí são as disfunções orgânicas, digamos assim. Né? E nessa questão da solidão, Marcionília, e que você citou a rede social, ela dá a impressão que a pessoa tem muitos contatos, muitos amigos, por exemplo, no Facebook você tem 2.000, 3.000 amigos. Contatos, mas não amigos. E na verdade você não tem aqueles amigos mesmo, próximos. Você não convive com os mesmos. Tem lá no Japão, mas aqui do lado você não tem ninguém. É aquela que você bateu o carro e você está machucado, você vai para o hospital e você chama quem para ir lá te acudir, para ir ver se guincharam seu carro, sabe? Quem vai ficar no hospital se você machucar? Quem é que você vai chamar? Alguém que está no Japão, na China, onde? Como é que é isso? Quem você tem de fato? Sabe, a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, tem gente que me pertence. Eu sou responsável por pessoas são responsáveis por mim. Tá? Então tem esse laço, essa importância afetiva que eu tenho na vida das pessoas, que as pessoas têm por mim. Isso é vital. Sabe? Isso é vital para a gente nesse existir. E esses vínculos que se conquista só com os dedinhos. É complicado. E tem como a pessoa perceber que ela está indo para um caminho complicado aí, que é a questão da depressão, Marcionília? Tem como ela mesma perceber, olha, eu estou indo para um estado que eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda médica, eu preciso estar com amigos? Sabe, basta às vezes ele olhar no espelho, olhar na geladeira, porque a pessoa começa a buscar companhia na comida, ela começa a engordar, ou ela começa a não preparar a comida e comer mal e começa também a emagrecer. Então tem peso demais ou peso de menos, cuidado de menos com ela. Então começa a perceber assim, já não me importo de me arrumar, não preciso me pintar, não preciso me arrumar. Nem sempre a gente não pinta o cabelo por causa de falta de tempo, às vezes a gente não pinta o cabelo por relaxo. É outra coisa, ninguém vai prestar atenção em mim. Eu não tenho que agradar ninguém, ninguém precisa se interessar por mim, eu não estou interessado por ninguém também. Quem está lá na rede não está me vendo.
Então, esse negócio vai empobrecendo e a gente vai apodrecendo por dentro. Parece que vai se estragando por dentro. A pessoa, quando ela chega no consultório psiquiátrico aí, com quadro de depressão, em que estágio está? Está bem avançado? Como é? São muito variados. Existe um perfil de pacientes que eles passam longa parte da vida com uma depressão leve, uma certa distimia. E o interessante é que eles percebem, eles vêm no consultório e falam: doutor, eu sou normal, tá tudo bem, só que eu sou mais para baixo e tudo. Aí você vai pesquisar, o histórico. Ela está deixando de se cuidar, a autoestima está lá embaixo. Então, quando você pergunta, será que todo mundo sabe que está deprimido ou distímico? Muitas pessoas acham que a vida é sem cor. E já estão acostumadas com a vida sem cor. Passa um ano, não, eu não sinto o gosto mais da comida, o sol já não me traz o calor que deveria. Nada tem graça para essa pessoa. Mas ela passa a vida achando que é assim. Que é assim. E vem ao consultório mostrando essa vida, entre aspas, vazia e achando que está tudo bem, né? Ela fala que é normal, mas não é normal. É até comum porque está acontecendo sempre. É comum para ela, às vezes. Comum porque está acontecendo sempre, mas não é normal, não. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já com mais informações sobre depressão e tristeza. Não sai daí. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. Esporte é qualidade de vida. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. FAEF, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Olá, voltamos à última edição do Em Pauta deste ano de 2013 e a gente discute aqui a diferença entre depressão e também tristeza. Mas, Sonila, a respeito do fim do ano, a gente percebe um aumento no número de pacientes, né, que vão reclamar da questão da tristeza ou mesmo da depressão. Isso ocorre por quê? Existe uma análise aí de que as metas não foram cumpridas, os objetivos não deram certo. O que acontece? Então, as pessoas chegam nessa hora, se dão conta das frustrações que fizemos de conta que não observamos durante o ano todo. Aquilo que poderíamos ter corrigido e não corrigimos. Sabe, aquele inglês que eu queria ter feito esse ano e não fiz, aquela dieta, aquele exercício físico, aquelas novas amizades, o novo emprego, alguma coisa assim que, sabe, eu programei, eu pensei, eu sonhei, mas eu não projetei direito, né? E acabei não realizando. Ou às vezes a conjuntura também não favoreceu, às vezes não é por falta de esforço da pessoa, às vezes a gente também depende do mundo, que o mundo tem para nos oferecer e para nos acolher também, né? A culpa não é só da gente. Então, o que acontece é que às vezes, nesse balanço que a pessoa faz, ela descobre que ela não construiu o que queria ter construído, ela meio que perdeu um ano
e ela está meio sozinha. Nós temos muito isso, pessoas que se dedicaram muito ao trabalho e a coisas, e não a pessoas, a relacionamentos, a afetos, e acabam meio sozinhas, né? Chega no fim do ano, todo mundo vai para a sua casa, para a sua família, programa suas férias, sua viagem, seu réveillon, não sei o que lá, e você ficou... Aquém, ao né? léu, né? Ficou aí no vão, como os adolescentes falam. Fiquei no vão, né? Mesmo o retorno para casa, acaba que a pessoa se sente só no meio dos familiares, porque o contexto é outro, a vida dele mudou. Às vezes não tem muito entrosamento mais, nem com aquela família, uma família que você vê uma vez por ano, 2 vezes por ano, às vezes você já não tem um entrosamento, e você vai lá, você encontra com os problemas, que você fica sabendo dos problemas que aconteceram ali, e às vezes até pela sua omissão, e você poderia ter feito alguma coisa e não fez, é meio complicado isso daí. E é preciso então reprogramar, analisar vamos ver como é que a gente resolve isso, vamos fazer alguma coisa para que o ano que vem não seja a mesma coisa, né? Ô Dante, quando que a doença, no caso, a depressão, se tornou aí o mal do século? Foi o estresse? Foi esse isolamento? Bom, eu acho que a humanidade está vivendo uma época em que ela não consegue, o ser humano não consegue viver e abordar tanta informação, tanta pressão, tanta tensão. Nosso cérebro, nossa mente, nós temos uma limitação. Existe uma palavra muito em voga, que é a resiliência, né? Eu gosto dessa palavra, que é a capacidade que o concreto, pegamos da física, né, e da engenharia, que é a capacidade que o material tem de suportar pressão. O concreto, ele suporta uma pressão determinada. Se essa pressão for sobremaneira, ele vai romper, dependendo da força. O ser humano está vivendo de uma forma tão acelerada, de uma forma em que as informações elas te invadem, você não bloqueia. E aí, quando você fala as minhas aspirações do ano, essas aspirações elas estão muito altas. Até quando eu posso chegar a essas aspirações? Eu não consigo fazer inglês, espanhol, internet, curso de computação, e todo mundo quer abarcar isso tudo. Fazer exercício e perder 20 quilos. Sim. Eu querer muito, né? E aí faz plástica, justamente. Então, chega um momento, então, ao meu ver, o final do ano, o que é? É o resultado de um ano, de uma vida, enfim, na verdade de um ano, de excessos, sem a gente mesmo perceber. E nós não aguentamos. Não tem jeito. Então há uma ruptura. E essa ruptura fatalmente vai ser uma doença. E não só a depressão. Eu vejo pacientes que chegam e falam, doutor, não tem nada, só tem uma úlcera. Vamos lá. Causada pelo uma úlcera nervosa. Tem uma paciente que anteontem veio, eu estou com uma alergia na perna direita inteira. Foi em 200 especialistas, fomos perceber. É uma... somatizou tudo. Sem perceber. Olha só. Em trato emocional, diminui a alergia. E a gente percebe isso mais no fim do ano, principalmente a época do Natal, aí vem toda essa tristeza, depressão, chegando novo é outra história. Vamos recomeçar tudo de novo. Como é que é, Marcionila? Não é bem assim que chega. As pessoas até fazem projetos. Sabe onde você vê que isso é interessante? Você vai no Parque Sabiá no dia 1º, no dia 2, o Parque Sabiá está lotado. Todo mundo diz, não, fiz um propósito e vou começar. Daqui 15 dias você conta quantas pessoas tem ali. Você vê que diminuiu. O propósito já, sabe, já... A pessoa desiste por quê? O que acontece? Ela vê que é muito difícil. O que acontece? É difícil mesmo fazer o exercício, cuidar da gente mesmo, é muito difícil. Tanto tomar o remédio, fazer a terapia, fazer o exercício, porque a depressão se trata como? Se trata com o remédio, para muita gente, tem que tomar mesmo, tem que fazer a terapia e tem que fazer o exercício físico. Se essas 3 coisas não estiverem juntas, né, Dante? Com certeza. Não tem como. Se qualquer um desses que você titubeie, e tem uma coisa que é o preconceito de tomar o antidepressivo, é uma coisa seríssima, que a gente luta com o paciente. A gente usa uma expressão que é assim, escuta, você tem medo de ser dependente do antidepressivo? Já parou para pensar que você é dependente da pasta de dente? Ninguém fica sem pasta de dente. Você não fica sem desodorante, você é dependente da química. Você fica sem? Não fica. E você se culpa por isso?
Quer dizer, ainda bem que tem um recurso, que tem um remédio que trata isso, né? Você procura um bom médico que te dá o remédio certo, durante o tempo certo, que sabe dar, sabe dosar o remédio e sabe retirar quando possível. E se não for possível, tiver que tomar a vida toda, que bom que tem um recurso para você para a vida toda. Você vai morrer de outra coisa. Uhum. Existe o tempo de tratamento nesse caso com o medicamento? Ou mesmo com relação à depressão, a pessoa faz o tratamento específico, existe meta, 6, 7 meses, 1 ano, ou não? Existe sim, tem os consensos britânicos e ingleses. Os ingleses, desculpa, britânico e inglês é a mesma coisa. Ingleses e americanos, que primeiro episódio é de 1 a 2 anos, segundo episódio. Agora, o mais importante que eu vejo é que as pessoas elas já vêm com um preconceito, tanto do psiquiatra, que com certeza ele é presente, quanto da própria depressão. Muitos homens vêm e falam, doutor, eu estou muito culpado, porque eu sou fraco. Eles atribuem, que ainda tem essa questão de atribuir depressão à vagabundagem, à pessoa fraca de caráter, como se fosse fraca de caráter estar deprimido. Então eles já vêm além do transtorno, com uma culpa, com uma carga muito grande. Além disso, tem aquela questão do mal olhado, de questões espirituais. Então, assim, isso está imbuído de tudo isso. O antidepressivo não vicia. O que vicia são os tarjas pretas, os benzodiazepínicos, que eu sou terminantemente contra. Rivotril e os irmãos e primos. E os antidepressivos por si só, quando bem indicados, como a Marcionila disse, eles têm tempo de ação, eles têm dose indicada, tempo de ação, dose indicada, frequência e tempo de término. E são necessários porque existe uma disfunção cerebral, no caso, da depressão, é isso? Bom, existem os níveis, né? Existe aquela tristeza, depressão leve. A depressão leve trata-se, ao meu ver, não precisa, em geral, a gente nem precisa de medicação, né? Em alguns tipos de depressão leve, reativas, neuróticas, enfim. Quando nós já entramos num quadro, digamos, psiquiátrico, é porque já tem disfunção. Por que tem disfunção? Porque a pessoa já muda o seu estado de vigília, o seu estado igual de alimentação, a sua vitalidade. Há uma disfunção sim. O antidepressivo entra como? Ele devolve temporariamente determinadas substâncias, eu estou sendo muito simplista, o cérebro é muito mais do que isso, mas determinadas substâncias que naquele momento estão diminuídas e para posteriormente o cérebro voltar a andar com as suas próprias pernas. Né? E a terapia é fundamental, não apenas remédio, independente de qual estágio da depressão. Você precisa de uma associação medicação, cérebro, mente, que são unidos. Então, terapia e medicamento, ao meu ver, são indissociáveis. Então, Marcionila, existe cura para depressão, a pessoa não precisa se desesperar. Na verdade, existem quadros que, na verdade, a pessoa passa a vida inteira em tratamento. Não é toda a depressão que tem cura, a pessoa nunca mais vou sentir isso. Né? Muitas vezes isso não acontece, algumas vezes isso não acontece. Mas existe tratamento, existe controle. Uma coisa que nós ainda não falamos, e é importante, é a questão familiar. A orientação da família para o aconchego a essa pessoa, para o acolhimento a essa pessoa, para juntar, para ajudar essa pessoa a fazer o tratamento. A pessoa precisa fazer exercício físico, legal. A família vai ajudar essa pessoa a fazer esse exercício. Às vezes você põe alguém da família para ir caminhar junto, para ir para a academia junto. Alguém acompanha se ela está tomando remédio, alguém acompanha se ela está indo para terapia. Às vezes ela não quer pagar a terapia, alguém ajuda a pagar a terapia, alguém ajuda a pagar o remédio. Entendeu? A família precisa se organizar. E nós estamos falando de gente sozinha. Quem não tem família precisa que os amigos acolham e façam essas... E muitas vezes, né, Marcionila, a família também está doente. Sim. Né? A gente vê isso, né? A família também está disfuncional. Né? Aí entra em outra questão, tem que cuidar de todo mundo. É igual, isso aí. Né? Quer dizer que as dicas para diminuir aí a tristeza, mesmo a depressão, é a socialização. Sim. Tem que estar sempre convivendo. Buscar vínculos fortes, vínculos profundos, vínculos desses que você olha no olho, de afago, de você ter o abraço do seu amigo, o acolhimento, o ouvido do amigo para conversar sobre o seu sentimento, o seu sofrimento, os seus desejos satisfeitos e insatisfeitos, né? É importante, o ser humano é um ser desejante.
a gente precisa analisar isso. Ok, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada para você que está em casa aí, sem nenhum tipo de tristeza ou mesmo depressão. Em Pauta de 2013 termina aqui, eu volto em 2014 com você. Feliz Natal e um próspero ano novo e até lá!